O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a oitava de Páscoa e durante toda essa semana, o dia que para nós dura ainda 8 dias, por isso a oitava, durante toda essa semana nós iremos escutar os relatos de Nosso Senhor, os relatos da ressurreição. Todos esses relatos são sempre do primeiro dia. O relato que nós escutamos de São Mateus é o primeiro dia, é o domingo. E todos os relatos, todos os evangelhos que nós escutarmos durante esta semana também serão ali sobre o primeiro dia, os acontecimentos do domingo. Não é que é outro dia da semana, é o domingo ainda. E hoje, de modo particular, eu gostaria de meditar com vocês 2 colóquios que aparecem no Evangelho. O primeiro colóquio é de Jesus com as mulheres. As mulheres são as primeiras que Nosso Senhor aparece a elas. São as anunciadoras, a elas que foram confiados, como nós escutamos no Evangelho, para anunciar aos discípulos, aos irmãos. É as primeiras vezes que Jesus chama os discípulos de irmãos. Antes não era. E as mulheres, quando foram ao túmulo, ficaram, como diz o evangelista, ficaram com medo, mas corriam com grande alegria. Parece coisas contraditórias, né? Como que você está com medo e vai correr com grande alegria? Mas o medo era externo.
Parece que no fundo do coração delas existia o mínimo de fé nas palavras do ressuscitado. Chegou lá, não encontraram o corpo, com medo talvez de alguém fazer mal a elas ou caluniarem a elas, como vamos ver no segundo colóquio. Elas com medo, mas com grande alegria. Tanto que Nosso Senhor, quando aparece a elas, é esta a palavra: alegrai-vos. Elas se prostram, beijam aos pés do ressuscitado. E de fato deve ser isto para nós, católicos, a grande alegria do Cristo ressuscitado. É a fé nele, é a fé na nova vida que ele nos dá. É interessante que o segundo colóquio, que é o colóquio entre os sumos sacerdotes e os anciãos, é um colóquio de negar a verdade, negar a fé. Observem de que os guardas se submeteram, falando que eles não foram capazes de guardar o túmulo. E já que não foram capazes de guardar o túmulo, primeiro se colocam para baixo, né? Se isto que aconteceu for propagado, como os sumos sacerdotes e os anciãos não queriam que fosse propagado, então vamos mentir. No segundo colóquio, nós vemos aqui, de certa forma, o suborno com a verdade. O suborno para que a verdade de Nosso Senhor nunca seja ali anunciada. Ou melhor, não seja compreendidas por ninguém. Mas como pode uma verdade não ser anunciada? É próprio do nosso intelecto procurar a verdade. As pessoas que quando têm dificuldades, e elas mesmas falam: Padre, eu não estou compreendendo, mas eu sei que isso daí não está certo. Padre, eu não compreendo todo o mistério, mas eu sei que isso daí é a verdade. O nosso intelecto foi feito para a verdade, para compreender as coisas mais essenciais. Negar isto, negar que o nosso intelecto é negar a nossa união com a verdade. Os anciãos, sumos sacerdotes, estavam negando um fato, e não só um fato, estavam negando a verdade. Como hoje, as pessoas olham para os sacerdotes e pensam: é impossível um padre viver o celibato. É impossível uma religiosa viver o celibato. É impossível que Nossa Senhora tenha sido virgem. Não. É impossível viver a castidade. De fato, se você olhar puramente pela humanidade e não olhar pela graça, que o seu intelecto precisa ser iluminado pela graça de Deus, vai ser impossível. Os sumos sacerdotes não compreendiam ali o que estava acontecendo, mas com o dinheiro subornou os soldados. E assim foi a agitação. E é assim até hoje, não só pelo fato da ressurreição. Todas as verdades que são caras a nós, as pessoas olham e, como não querem viver aquilo, elas negam, falando que isto é impossível. É impossível para um casal viver a castidade? É impossível um casal católico
viver sem usar métodos anticoncepcionais? É impossível para os casais católicos não desejar ali os filhos? Os próprios parentes falam: você é louco, mais filho ainda? Porque já não querem mais conhecer a verdade do Cristo ressuscitado. Deixaram ser corrompidos pelas mentiras do mundo. As mulheres corajosas, mesmo com medo, acreditam e vão anunciando. Os homens, sumos sacerdotes, começam ali a subornar para não viverem a verdade. Que nesta oitava de Páscoa nos ancoremos na Virgem Maria. Se a nossa fé ainda é tão vacilante, se a gente ainda duvida de tantas coisas, supliquemos a graça. Mas não viva sem querer conhecer a verdade e sem querer viver esta verdade. Porque senão você vai escutar as coisas dentro da igreja, você vai até conhecer, mas não vai querer viver. Sem a graça de nosso Senhor, sem estarmos ali ancorados na fé, nós ficaremos como os sumos sacerdotes. Eu conheço a ressurreição, mas a ressurreição não me toca. É mais fácil eu negá-lo na minha vida do que a sentir e viver segundo o Cristo ressuscitado. Porque se Ele ressuscitou, nós temos uma vida melhor. Se Ele ressuscitou, nós temos a vida com Ele, a vida no céu. Parece que os sumos sacerdotes, ao pensar de que, não, isso é impossível, isso é muito bom, Ele ressuscitar e dar a vida para aqueles que Ele falou de fato que ia dar, é muito bom para ser verdade. E se é muito bom para ser verdade, então isso não existe. O céu é muito bom e é de verdade. Que o nosso coração se alegre, mesmo em meio a tantas dificuldades ainda neste mundo, mas não deixemos que o nosso coração vá duvidando das verdades e as verdades eternas. Que Nossa Senhora nos dê esta graça, os nossos anjos da guarda nos ajude a crescer na fé para se unir a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.